E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um Direto do Trono de Deus. Olha que maravilha, né? E hoje nós vamos falar aí a respeito do Salmo 7. Deus é muito abençoado. A gente vai falar sobre salvação, sobre salva-me, Senhor. Salva-me, Pai amado, né? E você que tá aí no Deus, a palavra sumiu da minha cabeça de repente, mas você que está aí no replay, que você não pode assistir no horário, né? Não tem problema nenhum. A gente vai estar aqui conversando com vocês, Deus vai te abençoar do mesmo jeito, da mesma forma, né? Ele vai estar trazendo sobre a sua vida aí o poder, a glória e a salvação. Se você tem um pedido de oração, vai lá e coloca aí nos comentários o seu pedido de oração, Em nome de né? Jesus. Em nome de Jesus, e aí a gente vai estar orando por você. A gente tem um grupo de intercessão aí, a gente vai colocar seu nome no grupo de intercessão, e Deus com certeza vai estar trazendo aí a resposta, a solução para esse problema que você está vivendo nesse momento. A gente tem também novidade, sábado, dia 31, 10 horas da manhã, estaremos com o direto do Trono de Deus é aqui. Nós estaremos com o toque na ponta do altar, né? Louvor, adoração, busca. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as pessoas que tocaram aí na ponta do altar e vamos falar como tocar na ponta do altar. Como é que eu faço isso? Como é que eu toco na ponta do altar? E a gente está pedindo para você que esteja em oração, intercessão pelas nossas vidas, para que a gente possa estar trazendo essa palavra, que esteja participando conosco desse momento, que será um momento De abençoadíssimo, em nome de cultuar ao Jesus. nosso Senhor e É isso. profetizar, porque vai ser o último dia do mês. Nós vamos É profetizar isso. de forma extraordinária com a atmosfera do Espírito Santo o nosso mês de agosto. O nosso mês de agosto já é um mês de grandes conquistas, um mês É. extraordinário. Em vez de tocar na ponta do altar aí, se você quer o favor do rei, toque na Toca na ponta ponta do do altar. Como é altar. que eu faço para tocar na ponta do altar? Você precisa, em primeiro lugar, estar na nossa live no sábado. Dia 31, às 10 horas da manhã, É com isso aí. convidados especialíssimos. Salmo Né? 7 é o que a gente vai falar hoje. Ele é um salmo de Davi também. Ele está num momento como a vida de Davi inteira, ele está num momento no qual ele está precisando de um favor do rei, certo? E aí O Marcelo ele deu um traz insight a... na minha cabeça agora aqui, né? Que você estava falando assim, toda a vida de Davi, né? E se a gente parar para analisar verdadeiramente, não só a vida de Davi, mas a vida de todos os profetas, né? Todos os servos do Senhor, eles sempre estão neste momento aí, esse momento de necessidade, de favor de tocar na ponta do altar. Muitas das vezes eu ouvi um pastor falando esses dias, duas palavras que ele deu, né? Ele sempre está respondendo aí as perguntas do pessoal, eu acho muito legal o que ele faz. E, e ele estava colocando duas questões. Uma que falaram para ele assim: ah, pastor, é muito difícil você. É muito fácil você pregar, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa e tal. Agora eu quero ver e pregar lá na África. E ele falou assim que às vezes a gente acha que quem tem tudo é mais fácil de aceitar a palavra de Deus do que quem tem nada, entendeu? Quem não tem nada precisa do favor do rei, né? E sabe disso. E quem tem tudo acha que tem tudo e não precisa do favor do rei, então é muito mais difícil. E há um julgamento com relação às vezes, da nossa cabeça, assim, eu quero ser como Davi, eu quero ser como Jacó, eu quero ser como Abraão. E a gente pensa, assim, ser como ele, é receber o favor do rei, é receber a glória do Senhor.
Mas você já parou para pensar que Davi passou uma vida inteira precisando do favor do rei, uma vida Exatamente. inteira Exatamente. de dificuldade, de aflição, de Exatamente. procura, de busca. Então, assim, cuidado com o que você pede para Deus, quer ser como Davi, saiba as lutas que você vai passar também na sua vida, né? Hum. É bem Mas deixa eu te interessante isso contar que uma você coisa. Não falou. adianta você virar para o Senhor e falar assim, Senhor, eu quero ter as vitórias de Davi, sem ter que batalhar as lutas que ele batalhou para ter as vitórias. Não Eu só sou existe história vitorioso de quando eu luta. supero alguma coisa. Certo? Eu superei alguma coisa, eu batalhei uma batalha, eu vivi um bom combate e aí eu venci. Quando eu não luto, eu não perco, mas também não venço. Entendeu? É isso. Quando eu quando eu me dou ao direito de não bater de frente com os meus conflitos e fico fugindo deles, eu passo uma vida de fuga, eu vivo uma vida de fuga e uma vida de sem vitória. Mas eu não fui derrotado. Mas você não lutou contra ninguém. Entende? Eu Não não tem fui vitória. derrotado, mas você não lutou contra ninguém. E quando você não luta contra ninguém, não adianta. Você chega em último lugar. É o último lugar, meu irmão. Mesmo que você tenha você e outra pessoa correndo, e você fala assim, eu corri e cheguei em segundo lugar. Quantos tinham competindo? Eu e outra pessoa. Você chegou em último, irmão. Entende? É isso aí. Não importa. Você chegou em último. Tinha um professor de história meu, Claudinha, que falava assim, olha só, prefira ser o melhor, a palavra de Deus fala isso, seja muito quente ou seja frio, se você for morno, eu te vomito, sabe? E tem um filme que eu assisti que a mulher oferece um café para outra pessoa e diz, você prefere seu café como? Ah, eu prefiro ele quente. E aí ela vai e serve um café morno para a mulher. Eu digo, esse café está meio morno. Ele disse, você gosta do café morno? Não, Deus é assim, igual conosco. Ele não gosta de você morno. Seja frio ou seja quente. Mas meia boca eu não quero. Tá entendendo? Então é Porque é bom isso. E aí Davi lutar, hein? fala assim, ó, nesse salmo. Você quer que eu leia ele inteiro e depois a gente comenta ou a gente vai parando e comentando? Eu gosto da ideia do parar e comentar. Legal. Então eu vou ler até o 8. Até o 7 a gente comenta essa primeira parte, pode ser? Pode ser. Legal, olha só. Senhor meu Deus, em ti eu confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprima sem causa. Se antes livrei ao que me oprime sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó minha glória. Levanta-te, Senhor, a tua ira exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenastes. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. Eu disse, né, no início da live que a gente chamaria esse salmo aí de salva-me, né? Colocar nas mãos do Senhor, pedir a Ele salvação. Sim. E por que pedir a Deus salvação? Você tem uma observação aí, você vê lá no versículo 12, eu sei que a gente não leu todo ainda, mas eu vou lá no versículo 12 antes, aonde ele fala assim, deixa eu ler aqui. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco e tem-no pronto. Para ele preparou já instrumento de morte e preparou sua seta inflamada.
como se Deus estivesse pronto para quê? Pronto para matar, pronto para destruir, pronto para acabar com aquele que não está na presença do Senhor. E aí Sim. Davi para um momento de reflexão nesse momento e começa a avaliar o que ele tem feito na vida dele, entendeu? O que Davi tem feito na vida dele. Então ele para e começa a pensar assim, se, eu até escrevi bem grande aqui na minha Bíblia, um se, aqui ó, se, ele diz, se eu fiz isso, se eu fiz dessa forma, se eu agi contra a tua vontade, se eu fui adiante do Senhor, se eu não cumpri com o que o Senhor queria, se eu fui injusto, se eu pequei contra ti. Então Davi, ele posiciona Deus assim, eu não vejo ele pensando como é que fala assim? Ele desacreditando da aliança dele com Deus. Não, ele não está desacreditando da aliança dele com Deus. Mas se ele pecou, é justo que ele passe por tudo isso. Então, se eu fiz, se eu agi, que eu colha. Então, para mim, o primeiro ponto aí dessa situação é exatamente esse. Peça a Deus por justiça. Quer a salvação do Senhor? Peça que ele seja justo. Se você deseja a salvação do Senhor, peça que ele seja justo. Se você fez, que você colha. Eu fiz isso, eu agi dessa forma, eu fui errado nisso ou naquilo, então que eu colha. E eu fiz uma comparação aí, Marcelo, que é bem interessante também, que no capítulo 6, versículo 1, ele fala, não me repreenda na sua ira. Ele diz, Senhor, não me repreenda na sua ira. No 7, no capítulo 7, versículo 6, ele diz, levanta-te na tua ira. Ele está dizendo assim, olha Deus, é o seguinte, vamos lá. Tá demorando aí a prova, como ele falou no 6. Eu tô aflito, meu coração tá doendo, como ele falou no 6, no capítulo 6 ontem. E eu vou pedir logo para o Senhor resolver essa situação. Se o problema é comigo, te levanta aí na ira e vem fazer com que eu colhe o meu pecado. Eu colho o fruto, que o Senhor seja a minha justiça. Que o Senhor seja a minha justiça. Você tá aí? Tô aqui. Ai, que bom. Que o Senhor seja a minha justiça. E se levante na tua ira. Te levante na tua ira. Eu quero que o Senhor seja a minha justiça. Agora, presta bastante atenção. Ele está pedindo para que Deus seja a justiça dele. Ele não está pedindo para o homem. Ele não está falando, Marcelo, seja a minha justiça. Ele não está dizendo, Absalão? É Absalão, né, que está perseguindo ele. Seja a minha justiça. Não, ele está dizendo, Deus, seja a minha justiça. Deus, seja a minha justiça. E tem pessoas que têm medo de Deus, né? Assim, não, que Deus... Tem até um rios que tá saindo aí, né? Que o pessoal fala assim, meu irmão, o Senhor te ouve em todas as... Deus me ouve? Deus te ouve. Ixi, tô ferrado. Aí fala, não, mas quando você fala uma coisa que você tá errado, você tá cometendo algum pecado contra Deus e tal, é só você pedir perdão que ele vai te ouvir, ele tá te ouvindo agora. Deus tá me ouvindo agora? Estou ferrado. Né? Então Deus tá te ouvindo agora. Ele lê os seus pensamentos. Ele lê seus pensamentos. Então ele tá te ouvindo agora. Mas não é para você pensar, tô ferrado. Não, é para você pensar assim, me julga. Porque Deus é justo juiz. Ele não é uma pessoa ruim, ele não age com raiva, ele age de maneira correta. Lembra que a gente sempre fala, assim, o Senhor é correção e cura. Ele não é castigo. Ele é correção e cura. Então aproveita que ele te ouve e pede perdão agora. Então Davi tá olhando assim, tá falando, será que tá demorando por minha causa? Peraí. Senhor, se eu fiz alguma coisa errada,
Me perdoa, entendeu? Me julga. Me julga. Se eu fiz o que o povo está dizendo que eu fiz, me julga. Não deixa eles me julgarem, não. Me julga. Me julga o Senhor. É melhor eu cair na sua mão do que na mão do homem, do que na mão do inimigo da minha alma. Me julga. Então, quer a salvação do Senhor? Peça a justiça dele. Peça a justiça de Deus. É o primeiro ponto, para mim. Tem mais alguma coisa aí para acrescentar, Marcelo? Não, é isso mesmo. Vamos para o segundo. Vou ler o 8 e o 9 para a gente falar, tá bom? Seja o segundo ponto. Pode ser? O Senhor julgará. Olha só que interessante. Você fala assim, primeiro ponto, para eu alcançar o processo de salvação, eu preciso ser justo, pedir justiça a Deus. O segundo é pedir que Deus seja o meu juiz. É muito importante eu viver aquilo que eu peço para o outro também. Não é só para o outro. Como você ser justo e você pedir a justiça. Entende? Olha, seja justo com os meus inimigos, Senhor, mas em relação a mim, entenda isso, em relação a mim, passa a mão na minha cabeça. Oi? Exatamente. Entendeu? Mas em relação a mim, passa a mão na minha cabeça. É. Exatamente. Como quando aquele servo que estava devendo um dinheiro para o seu senhor, e aí ele chama lá, eram mais de 10 mil denários, se eu não me engano. E aí o Senhor chama ele chora, diz, conta a miséria, aquela história que quando ele conta, até o cavalo chora, para o carroceiro o cavalo chora, o chefe fica entristecido, fala assim, não, pode ir, sua dívida está perdoada, e aí ele encontra alguém que devia menos do que 10% do que ele devia anteriormente, ele coloca o cara na cadeia, fica indignado, briga com ele, e aí então, peça justiça, porém seja justo, entendeu? Você precisa ser justo, não é... Como é que é aquela expressão que diz assim... enfim. Mas não faço o que eu faço? Tipo isso, sabe? Então não é assim. A gente precisa ser o exemplo, dar o exemplo e pedir que o que seja com o outro seja comigo também. Isso é amar ao próximo como amar a mim. Então, se eu me amo a ponto de pedir para o Senhor para fazer vista grossa para mim, eu preciso fazer vista grossa para os outros. Se eu me amo a ponto de dizer, eu preciso melhorar, gerar melhoria contínua de performance na minha vida, e Senhor, preciso que o Senhor me mostre, seja justo comigo, e me mostre naquilo que eu preciso melhorar, eu também tenho o direito de pedir para as outras pessoas. Esse é o segundo ponto, seja meu juiz. Da mesma forma que eu peço justiça, que o Senhor seja juiz dos outros, seja meu juiz também. E ele diz assim, o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. Isso é maravilhoso, sabe por quê, Marcelo? Em primeiro lugar, assim, é importante que a gente entenda que quando eu falo para que Deus seja meu juiz, eu estou dizendo não só para ele julgar quanto ao que ele vê na minha vida, mas por quem Deus é em toda a sua onisciência. Em toda a sua onisciência na minha vida. Porque, veja bem, o homem vai me julgar pelo que ele viu eu fazendo. Deus vai me julgar por quem ele sabe que eu sou. Então, ele vai me julgar em tudo. Em tudo. Os meus pensamentos, tudo. Então, não dá para esconder nada de Deus, sabe? Não dá. Não dá para esconder nada de Deus. Né, pai? Meu pai tá dizendo aqui, não dá, entendeu? Então, não dá muito não para esconder, já até tentei. Já tentou, pai, esconder alguma coisa de Deus? Olha só que massa, Cláudia. Deus diz assim,
Você falou uma parada aí, você falou um negócio aí que me chamou a atenção. Você falou exatamente como quem Deus é. E Deus é aquela pessoa que enxerga a gente na profundidade, enxerga o nosso coração, enxerga aquilo que você está falando o tempo todo, pensando o tempo todo e sentindo o tempo todo. Porque nós, seres humanos, a gente pode pensar uma coisa, falar outra e sentir outra. Entendeu? Eu posso, tendo um processo de vida, dizer, e aí, como é que você está? Tudo bem, pensar, estou lascado, e dizer, tá vendo? Eu digo, está tudo bem, eu penso, estou lascado, e eu ajo como se estivesse tudo extraordinário na minha vida, ostentando. Entende? Então, eu posso pensar uma coisa, falar outra e agir de uma outra forma. Então, o que acontece? Deus vê isso, ele consegue enxergar todo o nosso ser em profundidade. Então, quem Deus é? Ele é exatamente isso. Ele diz isso no ponto 3. E ele diz assim, peça para Deus que seja a minha defesa. Porque ele verdadeiramente conhece o que eu falo, o que eu digo e o que eu faço e quem eu sou de verdade. E aí, Marcelo, você está falando aí do ponto 3G, quem eu peça a Deus a sua defesa, mas tem uma coisa bem importante também, que assim, quando eu peço a Deus que ele seja a minha defesa, ele fala assim, entre o, como é que ele fala? Entre o rim conforme a minha integridade e os meus pensamentos, aí ele fala, deixa eu ler aqui, senão eu vou ficar doidinha, peraí, 8. 7, é o 8, né? O Senhor julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim, e cesse a malícia dos homens, mas estabelece tu o justo, pois sonda a mente e o coração. A sua versão fala melhor, ela fala, lê aí o 9. Você tá aí? Tô aqui. É porque deu uma travadinha e eu não escutei o finalzinho que você falou. O 9, lê a sua versão, o 9 aí. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. Os corações e os rins, é isso aí. Porque quando os judeus, né, os israelitas, falavam exatamente sobre corações e rins, era uma forma de falar, uma maneira de linguagem que dizia, né, entre a minha alma e a minha mente, entre o que há no meu coração e o que há dentro da minha mente, dentro do que há em mim, tudo aquilo que há em mim. Então, assim, não julga o Senhor a minha integridade, os meus pensamentos, as razões e as razões. Por quê? Por isso que eu falo, seja a minha defesa. Por exemplo, Davi, quando ele fala assim, o Senhor odeia os homens sanguinários, mas Davi era um homem sanguinário, mas havia uma razão para ele ser um homem sanguinário, havia um motivo para ele ser um homem sanguinário. Não é um motivo tipo assim, eu sou ruim porque meu pai foi ruim comigo. Não, não é isso. Né? Que as pessoas falam assim, eu fazia isso porque eu passei por esse problema na minha vida, eu fiz aquilo porque... Não, não é esse tipo de julgamento. É assim, Davi precisava defender o povo de Israel, era uma época onde era uma época de batalha, uma época de briga, uma época que tinha que ter um rei assim. Então Davi não matava as pessoas porque eu odeio você, vou te matar. Não, ele entrava em guerra para defender o povo de Israel e ele era um homem sanguinário, ele era um homem de guerra. Então, quando Davi diz, defende como os corações e os rins, o Senhor sabe a integridade segundo os corações e o rim, ele está dizendo as razões, os motivos, né? O que o rim faz? O rim limpa toda numa época que não existia anatomia. Olha só, uma época que não existia anatomia. Deus tira todas as impurezas, ele filtra. Então, o que Davi está falando? Senhor, filtre.
Porque existem coisas que foram necessárias fazer até o comando. Então, filtre, Uhum. né? Sim. Ó, meu pai falando, por favor, filtra aí, Senhor. Pai, o que é isso aí? É o segundo já hoje, viu? Ele falando, por favor, aí, filtra, Senhor. Ele tá rindo Exatamente. aqui. Mas é exatamente isso mesmo. Exatamente isso. Seja a Então, minha filtra. defesa. E seja a minha Então, se o Senhor defesa. vai filtrar, o Senhor é a minha O meu defesa. escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Seja a minha defesa. Seja a minha defesa. Olha que ponto muito importante de ser minha defesa. Eu me lembro de Jó 24. Por que Jó 24, Cláudia? Porque Jó faz a mesma coisa, né? Jó chega e fala assim: vem, meu amor, vem, tô aqui com você. Jó faz assim: Jó fala, Senhor, me julga com relação à minha iniquidade. Seja o meu juiz e seja a minha defesa, né? Olha que inteligência, isso é sabedoria. Porque assim, Sim. julgue, o Senhor julga, quer dizer, seja aí como é que fala? Não é auditório, é o pessoal que. Advogado. Não, o pessoal que dá o Júri. veredito, o júri, seja o júri, entendeu? Julgue aí, seja Seja o o juiz, acusador. seja o acusador, seja o advogado, seja tudo. Seja tudo na minha vida. Não deixa que nenhum homem, nem o inimigo, nem ninguém venha falar sobre mim, para mim, nem nada disso. Seja a minha Exato. defesa, né? Seja a minha defesa aí. E por que que ele pede isso, Cláudia? E aí está muito claro para mim no versículo 12 e 16. Por que que ele pede isso? Porque ele por si só, ele não consegue fazer isso. Certo? Por quê? Porque nós, seres humanos, nós fomos criados carne. E a carne busca as coisas deste planeta. Ela é conectada. Olha só, nós fomos criados do pó da terra. Nós fomos criados do pó e para o pó voltaremos. Então Deus pegou um pouquinho de terra, de barro assim, modelou a gente, fez os órgãozinhos, conectou tudo. Eu fico imaginando Deus fazendo as veinhas. Essa aqui é a aorta. Essa aqui, aí ó, fez assim, foi esticando, esticando, colocou dentro de nós, nos criou, levantou assim, fez assim. Agora deu fôlego de vida, alma e espírito para a gente. Alma e espírito conectado com as coisas celestiais. O corpo, ele está conectado naquilo que ele foi criado, certo? Que é aqui a Terra. E a gente está conectado com isso. E ele diz justamente isso. Do 12 ao 16, ele diz, eu sou um ser que quer se conectar corpo, que quer se conectar com a Terra, com as coisas daqui. Entende? E por causa disso, eu preciso que o Senhor seja o meu juiz. Só assim eu serei salvo. Ele diz isso, só desta forma eu serei salvo. Eu preciso que o Senhor seja justo, seja o meu juiz, seja a minha defesa. Você vai me dar o veredito, você vai me defender. Eu preciso que o Senhor seja justo, porque o meu corpo é falho e eu não consigo fazer isso por mim só. Ele diz isso, ele diz assim, ó, se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em sua ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras, cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Ele diz, eu sou carne, eu sou humano, eu sou conectado a partir de o que foi criado,
para ser apaixonado pelas coisas na qual eu fui extraído. Então, eu tenho um conflito entre corpo, alma e espírito. Eu, por mim só, cavo a minha cova sem a conexão com o Senhor. Eu cavo a minha cova, eu produzo maldades, eu entro no buraco, eu entro numa violência, eu terceirei sobre a própria... Eu vou para um lugar ruim, sabe? Porque eu construo isso. Eu construo dessa forma. Então, por conta Deus me disso, dá, o homem cai na sua própria maldade. mas Deus Esse é me o dá a ponto 5. oportunidade Esse é o de ponto 4. mudança, né? E Deus me dá a oportunidade de mudança, né? Ele me dá a Exatamente. oportunidade de mudança. Ele Exato. espera, ele cuida, ele dá a defesa para quê? Para que eu não caia na própria cova que eu criei, né? Eu criei. Porque se você parar para pensar, nós criamos mesmo. Ó, Adão criou sua própria cova, Eva criou sua própria cova. Quando a gente desobedece a palavra do Senhor, quando a gente desobedece o que Deus tem. Porque o Senhor fala assim, não é doutrina, não é isso, não é aquilo, não é todo vento de doutrina, não é obediência. É obediência. Então obedeça, né? Obedeça ao que o Senhor manda na sua vida. O que Deus mandou você fazer, obedeça, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, ele dá oportunidades para que a gente não caia na própria cova. Ele cria uma ponte, né, dando Jesus Cristo aí, ele cria uma ponte para a gente não cair na cova que a gente cavou. Então, ele dá essa oportunidade de mudança. E para eu ser salvo, né, para eu ser salvo, eu preciso não cair na minha própria maldade, na minha própria cova. Eu preciso aceitar aí a oportunidade que Deus me dá, o cavalo selado que Deus me dá, para que haja mudança, transformação e conversão na minha vida. Por isso que a gente fala conversão, porque o que é convergir? Convergir é mudar o caminho, converter, mudar o caminho. Existem pessoas que falam assim, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, mas continua no mesmo caminho. Você pode até ser crente. Você é crente, você acredita, mas o diabo também é crente, ele também acredita. Se não houver conversão, se você não seguir o caminho de Cristo, não é o caminho da Igreja Batista, da Assembleia, do Marcelo, da comunidade, do isso, do aquilo, não. É o caminho da Bíblia, o que a Bíblia te ensina, é o caminho de Cristo. Não há conversão. E se não há conversão, cair na tua própria cova é fácil. Como diria minha irmã, assim na terra como no céu. Né? Assim na terra como no céu. Exatamente. É isso aí. Então tem que ter conversão, não é só acreditar. Uau. Não é isso? E o último versículo, eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Hã? Que é o pra quê, né? Pra quê? Pra que salvação? Sempre. Para a sua Sempre glória. E depois você que está aí do outro lado ainda não sabe qual é o propósito da sua vida. Não importa o que você faz ou como faz. Se você é uma pessoa que trabalha no serviço de limpeza urbana da sua cidade, se você é uma pessoa que trabalha no serviço de cobrança da sua cidade, se você é uma pessoa que trabalha onde você trabalha, com o que você trabalha e como que você trabalha. Davi e outros salmistas passaram por 150 salmos, finalizando sempre dizendo: para que o seu nome seja glorificado. A minha vida e a sua vida nada mais é para a glória do Senhor. E esse momento é um momento de conflito de Davi aí, onde muitas pessoas têm esse tipo de conflito, policiais têm muito esse conflito, né? Porque, assim, Davi é considerado um homem sanguinário, até mesmo por Deus, ele é considerado um homem sanguinário, mas também é considerado um homem segundo
coração de Deus por Deus. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas o policial não vai herdar o reino dos céus que ele mata pessoas. Olha só, se ele é policial é porque Deus tem um propósito na vida dele. E assim como Davi, se aconteceu dele matar alguém por algum motivo, se não for um motivo egoísta, um motivo egocêntrico, um motivo para erguer o coração dele, eu tenho certeza que Deus perdoa ele todos os dias quando isso acontece. Se ele está trabalhando para a glória de Deus, Deus está sobre a vida dele todos os dias, defendendo, protegendo e guardando, né? E as pessoas não morrem porque outras pessoas o mataram, elas morrem porque chegou a hora de morrer, independente de como elas morrerem. É isso aí. Beleza? Esse foi o Salmo 7. Salva-me, Senhor. Como é que eu faço isso? Peça para o Senhor que ele seja justo, tanto com você, ou seja, seja o seu juiz, quanto para com o outro, certo? Eu quero para mim aquilo que eu quero para o outro, eu quero para o outro aquilo que eu quero para mim, ok? Peça para Deus que ele seja a sua defesa, seja o seu juiz, o seu acusador, o seu analisador, o seu júri, a sua defesa, o seu advogado. Seja a minha defesa. Por quê? Porque, existe uma diferença muito grande em porquê e para quê. E eu vou te falar isso agora. Porque eu, por mim só, não consigo. Eu cavo um buraco e eu me jogo dentro da cova. Para quê? Para a glória do Senhor. Esses são os nossos 5 pontos hoje, do Salmo de hoje. De salva-me, Senhor. E a tarefa de hoje eu acho que é isso, né, Cláudia? Pegar cada um dos pontos e praticar. Pratique o seja justo, seja meu juiz, seja minha defesa. Admita e confesse que sem ele você não é nada e diga para ele que tudo isso que você pede é para a glória dele. E fale para ele por quê. Porque, Senhor, é para a sua glória. Sim, mas como que você vai dar glória a ele? Como que vai ser a glória dele dentro do processo que você está recebendo? Como? Perfeito. Como será a glória de Deus, né? Marcelo, assim, fazer? e a palavra O que tu vai fazer para que as pessoas glorifiquem ainda mais o nome dele? É isso aí. A palavra de Deus é muito clara quando ela diz, não adianta você ter o conhecimento e não ter a prática. Se você não praticar, de nada adianta. Nada adianta. Então, assim, ter fé sem obras, a fé é morta. Então, assim, é necessário praticar. É necessário fazer. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai usar isso? Vou usar o exemplo aí de Davi mais uma vez. Você aí que é policial, né, e às vezes se vê nesse conflito, como é que você vai usar isso para a glória de Deus, né? O pastor André Valadão falou assim, começa pregando para os bandidos aí, né? Então, começa pregando para os bandidos e Deus vai salvar. Muito bem. É isso? É isso mesmo. Então vamos lá. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez estar aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente sempre nas nossas vidas, porque o Senhor não nos abandona. Perdoa, Senhor, os momentos que ficamos, Senhor, como Davi, às vezes aflitos, porque estamos passando aí pela prova do tempo e não entendemos as coisas que estão acontecendo. Se, Senhor, se acaso nós nos afastamos da Tua presença, se fizemos alguma coisa que não era da Tua vontade, se agimos, Senhor, conforme a nossa iniquidade ou o desejo do nosso coração, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai amado. Eu não vou pedir, Senhor, assim, que a gente colha o fruto do nosso pecado, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todas as nossas iniquidades. Mas se é necessário que eu colha o fruto do meu pecado, para que haja aprendizado e crescimento na minha vida, que eu colha o fruto do meu pecado, Senhor, e que em nome de Jesus Cristo haja cada dia mais e mais transformação na minha vida e na vida de cada um que está aqui conosco, assistindo, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, seja a nossa justiça, seja o nosso juiz, seja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a nossa defesa,
certeza, a nossa oportunidade de mudança. Não nos permita cair na nossa própria cova, Senhor. O Pai Nosso diz, não nos deixe pecar, Senhor. E eu peço, não nos deixe cair na nossa própria cova, na nossa própria maldade, na nossa própria iniquidade, mas que possamos ver a ponte que é Jesus e atravessar por ela para converter o nosso caminho. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, para que o teu nome seja glorificado em nossa vida, que diminua eu, mas Cristo viva em mim e viva em cada um de nós, para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Beijo, Grande galera. beijo no Muito coração. obrigada Até pela amanhã, paciência. meio-dia e 5, estaremos aqui com o Salmo 7. Sabe o que é que a E gente vai falar em cima do Salmo 8, quer dizer? Sabe o que é que a gente vai falar em cima do Salmo 8? Esteja aqui amanhã. amanhã. Beijo no E eu coração. queria dizer uma coisa. Meu pedido para vocês de todos os dias é compartilha esse vídeo. Não é para divulgar o Marcelão ou a Cláudia, mas compartilha para que Em vidas nome de sejam Jesus. alcançadas em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. E ora pela gente, a gente precisa da sua oração, a gente precisa do seu carinho. Então ora pela gente, que Deus possa estar nos abençoando cada dia mais e mais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ah, e sábado, 10 horas da manhã, tá? Toque na Toque ponta do na altar. ponta do altar. É isso aí. Estará Uou. maravilhoso para a honra e glória do nome do Senhor. Beijo, galera. Tchau, tchau.